Olá, amigo do Sport TV, tudo bem? O Expresso da Bola de hoje está na Itália, um país de tantas lutas, de tantas batalhas. E foi aqui que um garoto brasileiro viveu a sua guerra pessoal, em busca de um lugarzinho no disputadíssimo mercado do futebol europeu. No Brasil ele segue desconhecido. Aqui ele veio, viu e venceu. Vamos viajar? O Expresso da Bola está só começando. Passear por Roma, a cidade eterna, é sentir-se em uma das capitais do mundo, mais ainda para quem vive o futebol. Estar aqui é sentir-se em uma das capitais do planeta bola. Tudo isso pode ser um objetivo traçado pela maioria dos jogadores para longo ou médio prazo. Depois de firmar-se em um time brasileiro, passar a uma grande equipe, destacar-se, conquistar títulos, tornar-se famoso, aí, quem sabe, vem uma proposta para jogar na Série A italiana. Com muita sorte e talento, o jogador pode parar em Roma. Assim, tornam-se curiosíssimos casos como o do brasileiro Emilson Cribari, 28 anos, paranaense de Cambará, criado em Londrina. Ele é titular absoluto e, nesta temporada que se inicia, capitão do Lazio. Um zagueiro que fez carreira, ganhou fama e admiração dos italianos, mas que nunca jogou no Brasil. Nunquinha. Cribari nunca fez um jogo profissional por qualquer equipe do nosso país. E hoje, passeando só ou com a família pelas ruas de Roma, ele pode dizer que pegou um atalho para o sucesso, fez o seu próprio caminho. Arriscou-se por veredas desconhecidas, mas conseguiu chegar onde queria. Diante do Coliseu e seus 1900 anos de história, o brasileiro se sente em casa. Afinal de contas, já são 3 anos na capital italiana e não tem jeito. Todo parente que chega, todo amigo que vem visitar, logo escolhe este como o primeiro programa turístico. Com Cribari também foi assim. Ao vir a Roma pela primeira vez, ainda adolescente, acompanhando o irmão, ele queria conhecer logo o Coliseu e o estádio onde os times da capital mandam os seus jogos. Eu vim aqui a primeira vez, eu estava jogando no Empoli ainda. Meu irmão me trouxe aqui em Roma para visitar. Tem uma curiosidade até que eu lembro que eu falei para ele que eu queria conhecer o Estádio Olímpico, né? Ele, brincando comigo, ele falou: "Você vai conhecer o dia que você vier jogar aqui." Tá aí uma boa maneira de começarmos a contar esta história. Emilson Cribari chegou à Itália com 17 anos, seguindo os passos do irmão, Binho, meio-campo que jogou pelo Empoli, pelo Livorno e pelo Lucchesi. Ele teve a oportunidade de vir para cá para jogar no Empoli em 97. E depois de um ano, a situação no Londrina era difícil, eu estava meio que sem saber o que fazer, se partir para o estudo, que era o sonho dos meus pais, ou continuar lutando pelo meu sonho, que era ser jogador de futebol. E ele me deu uma oportunidade, ele acreditava muito em mim, conversou com os dirigentes do Empoli e me deu a oportunidade de vir fazer um teste. E graças a Deus deu tudo certo, eles me pegaram e depois eu fui colocando um tijolo atrás do outro, crescendo cada vez mais. Ainda menor de idade, Emilson foi morar na casa do irmão e ídolo. Eu tinha 17 anos, né, como todo garoto, muitos sonhos na cabeça, mas também muito medo, né, medo de sair de casa, se ia dar certo ou não, então eu apostei. O que não me faltou, o que nunca me faltou era força de vontade, era aquela vontade de realizar esse sonho e graças a Deus consegui realizar. O primeiro ano eu vivi com ele, morei na mesma casa, na mesma casa que ele, era casado com
com a esposa que ele conheceu aqui em Roma, que é italiana, e posso dizer que foi fundamental aquele primeiro ano ali de adaptação. E, sinceramente, não sei se teria suportado a distância dos meus pais, que eu sou muito apegado a eles, então a presença dele aqui, o fato de morar com ele o primeiro ano foi muito importante. Detalhe, o zagueirão, que foi até chamado por Roberto Donadoni para integrar a seleção italiana, chegou achando que era meio campo. Um moleque driblador que adorava fazer gols. E quem não gosta, né? Mais uma vez, o modelo era o irmão herói. Na verdade, também imitando ele, eu queria ser a mesma posição. Ele era meia-direita, então eu era também meio-campista, ofensivo, gostava de fazer gol, gostava de me divertir. Aí foi o treinador dos juniores do Empoli que percebeu que eu tinha características para virar um bom zagueiro no futuro. E como esse treinador era também um ex-jogador, que era zagueiro, jogou na Série A aqui na Itália, ele pôde me ensinar todos os movimentos, tudo aquilo que um zagueiro precisa para jogar aqui na Europa. Mas será que ficou alguma frustração pela mudança? Então, no final das contas eu comecei a gostar, porque percebi que ali eu poderia me tornar um jogador importante no futuro. E fui aprimorando e hoje eu me sinto realizado em jogar naquela posição. E olha que isso não é fácil por aqui. Primeiro porque os brasileiros têm a fama de serem os melhores atacantes do mundo. Já os italianos se orgulham de ter os melhores defensores do planeta. Pode nem ser verdade, mas eles têm certeza disso. Defender bem no país do calcio é algo quase tão gostoso quanto fazer os gols lá na frente. Sem falar que eles têm uma escola de defesa muito diferente da brasileira. Acredito sim. Eu não tive a oportunidade de jogar lá, mas acompanho sempre o futebol brasileiro e é diferente. Eu percebo o movimento dos zagueiros lá. Aqui você tem que limitar muito os espaços. A zaga tem que estar muito perto do meio-campo e o meio-campo de consequência perto dos atacantes. Então é diferente. No Brasil até os zagueiros têm mais liberdade para jogar. Aqui é um futebol muito tático, a gente é meio que um robô, assim, entra em campo e tem aquilo que você tem que fazer e se você tenta fazer alguma coisa diferente que o brasileiro gosta de fazer, um pouco de fantasia, os treinadores não gostam, então essa é a diferença. Será que eu senti alguma tristeza com este rigor tático? Acho que sim. Mesmo com tantos anos de Itália, brasileiro adora criar, improvisar, atacar. Mas fazer isso por aqui é arrumar encrencas com os severos treinadores. Até hoje, inclusive, às vezes no jogo eu tento antecipar, ir pro ataque, tentar fazer uma jogada ofensiva assim, logo ele já puxa minha orelha e não deixa. São muito rígidos nessa questão e a gente tem que se adaptar, né? É a lei da selva. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lições que o garoto brasileiro foi aprendendo aos poucos desde o começo em uma cidade pacata e agradável. Empoli é uma cidade muito pequena, tem 80 mil habitantes e comparado assim uma cidadezinha do interior no Brasil, fica a 20 quilômetros de Firenze e posso dizer que é perfeita para um jovem começar. Até a cidade, uma cidade bem tranquila e um time que valoriza moleque novo, né? Então a minha sorte foi ter começado aqui no Empoli. Depois de 5 temporadas e 103 jogos, Emilson Cribari conseguiu firmar-se como titular e chamar a atenção de outros clubes. A carreira deu mais um passo importante, trocando o pequeno Empoli pelo médio Udinese. Aumentou a pressão, acabou-se o paternalismo do jogador que sobe das divisões de base do clube. Investimento em contratação significa cobrança, especialmente de quem vem do nosso país. Olha, sim, na verdade, tanto em Udine como em qualquer outro time aqui, um brasileiro chega, tem sempre aquela responsabilidade de ter que mostrar alguma coisa diferente, né? Porque o futebol brasileiro é conhecido como o melhor do mundo, sempre foi, é hoje ainda, então tanto lá como em qualquer time que você for, você tem a identidade de ser brasileiro, você tem uma responsabilidade a mais. Sem falar que a Udinese para sempre será o clube de Zico, o melhor jogador que já passou por lá, uma referência
Um ídolo, mesmo 23 anos depois do adeus à cidade. Hoje, inclusive, lá em Udine, uma vez por ano, as torcidas organizadas do Zico, existe até hoje, eles fazem uma janta e eles convidam os brasileiros que jogam lá no momento. Eu participei dessa janta, inclusive o Zico participou por telefone desse jantar aí. Ele é meu ídolo, né? Eu sou torcedor do Flamengo, então foi uma experiência boa, bem legal aquele jantar lá. O rubro-negro Cribari vivia o sonho de vestir a mesma camisa do maior ídolo. Passos de uma história interessante que a gente continua a contar daqui a pouquinho. A transferência para o Lazio, a rivalidade com o Roma, o convite para a seleção italiana. E mais, será verdadeira a fama do Lazio de ter a torcida mais racista do mundo? Daqui a pouco a gente volta aqui da Itália neste papo com o ilustre desconhecido Emilson Cribari. Até já! O Expresso da Bola de hoje está em uma das cidades mais lindas do mundo. Roma, capital italiana, a cidade eterna. 2.800 anos de história, contada em poesia e monumentos por cada rua, por cada bairro, cada uma destas pedras. O centro de uma civilização que dominou grande parte do mundo e que nos deixou tecnologia, religião, idioma, costumes que marcaram a nossa vida até hoje. A Roma do Coliseu, da Fontana di Trevi, da Via Veneto, da Cidade do Vaticano. A capital do mundo católico, aliás, é um dos passeios preferidos do zagueiro Emilson Cribari, brasileiro de 28 anos, que é titular e, a partir desta temporada, o capitão do Lazio, uma das maiores potências do futebol italiano. Cribari adora trazer os parentes e amigos para passear aqui na Praça de São Pedro. Já visitou 3 vezes o túmulo do Papa João Paulo II. Observa com atenção a janela do apartamento simples onde vive o Papa Bento XVI. A fé católica é parte da criação que recebeu no interior do Paraná. Destes dias de calma e vida pacata, foram muitas voltas, muitas transformações, até que ele chegasse aqui, nesta metrópole agitada e cosmopolita. Revolução, felizmente, suave, passo a passo, pelo caminho em que ele sempre tinha sonhado. Ou melhor, o destino acabou sendo o dos sonhos, mas as veredas não as mais tradicionais. Emilson nunca jogou por um time brasileiro, já estreou nas divisões de base do Empoli, trazido pelo irmão que jogava no clube italiano. Depois, a pressão aumentou na Udinese, a exposição também. E assim, em um belo dia de sol, os dirigentes do poderoso Lazio fizeram contato. Uma ótima notícia. Ainda mais porque a sorte parecia ter traído o brasileiro há poucos dias, com uma grave lesão. Então, a Lazio era o pior momento da minha carreira, onde eu estava vindo de uma lesão no joelho, ligamento cruzado. E eles me deram essa confiança, quiseram apostar em mim. E era um teste onde eu tinha que mostrar para mim mesmo se eu poderia me tornar um jogador importante ou ficar um jogador de time médio pequeno, né, que falam aqui na Itália. Graças a Deus consegui mostrar no futebol e eles compraram meu passe e estão apostando em mim até hoje. Buscar um jogador lesionado em um clube médio certamente foi mais uma ação dos dirigentes que encontraram o Lazio à beira da falência. A torcida era imensa, mas as más administrações anteriores levaram a dívidas maiores ainda. Na verdade, o presidente de agora pegou a Lazio, que estava em fase de falência, né, há 3 anos atrás. O objetivo dele é fazer com que a Lazio possa voltar daqui a 1, 2 anos, voltar a lutar pelo título. E eu espero que eu possa fazer parte desse projeto e, quem sabe, lutar por objetivos maiores no
nos próximos anos. Otimismo justificável. A luz no fim do túnel já pareceu muito mais distante. Quando o novo proprietário do Lazio chegou, não havia nem elenco para botar em campo. Quando ele chegou aqui 3 anos atrás, tinham 7 jogadores e estava sem nada. E ele foi colocando a casa em ordem, contratando jogadores talvez desconhecidos, foi valorizando. E o objetivo dele é crescer e fazer com que a Lazio torne assim, um dos 3, 4 maiores times da Itália no futuro, de novo. Da crise podem vir as melhores oportunidades, e o exemplo é o próprio Emilson Cribari, que cresceu junto com o renascimento do Lazio. O clube já retomou a sua autoestima, não frequenta há tempos a zona do rebaixamento e até já voltou a disputar a milionária Liga dos Campeões da Europa. O clássico da capital também voltou a ser uma batalha equilibrada. E olha que vencer este jogo contra o Roma é quase uma obrigação para quem chega. A coisa mais impressionante que eu cheguei aqui foi isso. Torcedor, jogador novo contratado aqui, a primeira coisa que eles falam é de, pelo amor de Deus, temos que ganhar o clássico. O clássico para eles vale mais que um título praticamente aqui. Dá para você ver, para vocês entenderem a rivalidade que tem entre a Roma e torcedores da Roma e da Lazio, né? E graças a Deus o último clássico agora ganhamos de 3-2. Então a torcida por esse ano tá contente, tá satisfeita com a gente mesmo. Nós não teremos disputado um campeonato muito brilhante esse ano. É verdade. Depois de um animador 3º lugar no campeonato italiano de 2006-2007, agora a equipe fechou a liga na discreta 12ª posição, entre 20 clubes participantes. A verdade é que o grupo não pode ser chamado de algo mais que mediano. Mesmo assim, o defensor brasileiro conseguiu mostrar valor, tanto que antes da Eurocopa foi procurado pelo então treinador italiano Roberto Donadoni, que lhe ofereceu uma vaga entre os 23 jogadores da Azzurra. Um privilégio estar no grupo que foi campeão mundial e seguia favorito para a Copa Europeia. Mas o brasileiro agradeceu e recusou. Fato amplamente noticiado pela imprensa daqui. E olha que não foi a primeira vez. É sempre quando eu estou numa... Futebol tem altos e baixos, sempre quando eu estou numa fase boa, eles sempre fazem aquela pergunta para mim, por que não aceita a seleção italiana? Mas eu sempre falei, eu moro aqui na Itália, estou jogando aqui, mas eu respiro o Brasil, tenho o meu país no sangue mesmo e sei que é muito difícil, conheço as dificuldades, mas eu tenho o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira ainda. E por isso que sempre que eles colocam para mim esse convite de ser convocado na seleção italiana, eu sempre falo não. Pode parecer ingênuo, pode parecer pouco provável, mas Cribari prefere seguir acreditando no sonho de criança. Se ele vestisse a camisa da Itália, nunca mais poderia viver a emoção de entrar em campo com a amarelinha. Talvez isso nunca venha a acontecer. Mas ele não desiste e faz planos que certamente passam pela melhora do rendimento do clube. O crescimento da Lazio, rendimento meu no campeonato com certeza tem que ser alto, mas também o time tem que lutar pelas primeiras posições, tem que participar da Champions League, então só assim eu posso ter alguma chance, né? Mas o sonho continua, meu sonho continua. Tem que continuar. A vida sem sonho deixa de fazer sentido. Então, o jeito é batalhar a cada dia com a camisa azul do clube que já conquistou 2 vezes o campeonato italiano, mesmo número de títulos de Napoli e Fiorentina, e apenas um campeonato a menos que os arquirrivais do Roma. A mesma camisa azul que apaixona e que, mesmo com os anos recentes de más notícias e decepções, ainda arrasta multidões aos estádios. Uma torcida festeira e animada, mas que também tem uma fama terrível. A de protagonizar absurdos incidentes de racismo. Sem esquecer do passado recente de fascismo na Itália, os estádios do país ainda assistem a momentos lamentáveis de intolerância, que, segundo Emilson, felizmente não passam para o campo. Na equipe não, a gente tem dois jogadores negros e eu posso falar que eles são, inclusive é um dos ídolos da torcida aqui. E quanto a isso não tem nenhum problema, mas já presenciei times adversários com jogadores negros sofrerem muito com
a torcida enchendo o saco porque eles eram negros, né? Agora a federação aqui colocou leis, regras muito rígidas, então a torcida agora tem que respeitar eles também, porque inclusive o time pode ser penalizado, pode ter consequência, perdendo pontos, jogar em campo neutro, então estão querendo educar, né, mudar, colocando leis bem rígidas. A estupidez do racismo tem que ser atacada com ainda mais energia. Mas será que os nossos jogadores, pelo simples fato de serem brasileiros, também sofrem com os neonazistas nas arquibancadas? Não, jamais. Brasileiro aqui, 10 anos que eu estou aqui já, não só comigo, mas brasileiro aqui sempre foi muito bem visto, como um povo alegre, um povo fiel, um povo sincero, então não tem problema com a gente, não. São muito bem recebidos aqui. Por isso, Emilson Cribari completa agora 10 anos de Itália. Desde os tempos de adolescente nas divisões de base do Empoli, até agora no respeito e na admiração de ser o capitão do Lazio. Uma década de histórias, lições, de trocas, de aprender a respeitar e a gostar deste povo, deste país. E nem é difícil, convenhamos. Hoje, Cribari se sente à vontade e é muito grato à Itália que o recebeu tão bem e que garante financeiramente o futuro dele e da família. Mas mesmo com a distância, mesmo com o tempo, mesmo com as diferenças, os velhos laços não se rompem. E a cada dia longe do que ele vai sempre considerar como sendo a sua verdadeira casa, Emilson parece gostar ainda mais do nosso país. Muita gente fala mal do Brasil quando está morando lá, né? Mas só percebe o verdadeiro valor da nossa terra, do povo brasileiro, só quando sai. Já 10 anos que eu estou ali e cada dia que passa me pesa mais o fato de estar longe de casa, estar longe do meu país. Então acho que o amor pela minha casa cresce a cada dia. O que você mais sente falta do Brasil? Sinto falta de Londrina, sinto falta, primeiro de tudo, da minha família que está lá, dos meus amigos, que tem amigos de infância que ainda estão lá, que são fiéis ainda. Sinto falta deles, depois a comida, da música, da atmosfera que tem, é diferente. De tudo. Assim é a vida. Nada como o nosso local, o nosso bairro, o nosso cantinho. Mesmo quando tudo parece ir bem, mesmo quando se está em uma cidade linda e apaixonante, mesmo quando as boas-vindas são calorosas e sinceras. Mesmo assim, não tem jeito. Sempre, de alguma forma, algo estará nos chamando de volta às nossas origens. Feliz, portanto, de quem olha para o passado e gosta do que vê. De quem ama e sente orgulho de cada pegada na longa estrada da vida.